A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos tratar a respeito da construção da Arca de Noé, que carregou os animais e a família de Noé para dentro de uma arca e que os livrou do grande dilúvio. Essa história está contada no capítulo 6 do livro de Gênesis, o livro do começo. Gênesis significa o começo, significa o início de tudo, e nós vamos ver aqui os motivos pelos quais Deus decidiu destruir a humanidade na época de Noé. Versículo 1: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Verso 2: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 3: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então, nesses três primeiros versículos, nós vemos que Deus estabeleceu um castigo para a humanidade de viverem apenas até os 120 anos. Aqui em Gênesis, no capítulo 6. Nós vamos lembrar que na leitura do capítulo 5, nós vemos que o texto nos fala a respeito do número de anos que as pessoas viviam. Inclusive, no capítulo 5, nós vemos que Matusalém foi o homem que mais viveu. Ele viveu 969 anos. Veja aqui o versículo 27, Gênesis 5, 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Aqui nessa versão que nós estamos lendo está escrito Metusalém, mas há outras versões que falam de Matusalém, e Matusalém é mais conhecido como Matusalém do que Metusalém. Ele viveu 969 anos. Voltando para o capítulo 6, Deus viu que os homens se multiplicaram, nasceram muitas mulheres, e os homens estavam começando a tomar mais de uma mulher para si. E onde está o erro disso? O erro disso está em que, vamos lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24, nós vamos ver como foi que Deus estabeleceu a vida em família na terra. Deus aqui disse para o Adão e Eva: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Versículo 25: E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, esse texto do versículo 24 de Gênesis, no capítulo 2, nos traz muitas informações sobre o plano de Deus para a humanidade. O primeiro plano de Deus é que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe. Nós estamos vivendo os dias em que os homens não querem sair da casa do seu pai e da sua mãe. Há homens com 40, 30, 35, 25, 50 anos que estão morando na casa dos seus pais, e eles ficam saindo com uma e outra namorada e nunca assumem o compromisso de cuidarem da sua vida, e dizem que a vida vai bem, obrigado, quando na verdade essa é uma posição que contraria o ensino do projeto de Deus, o ensino da palavra. Veja que a palavra fala: deixará o varão. O varão significa o homem. Nós estamos vivendo uma geração de garotos, de meninos, de pessoas que têm idade cronológica, mas que na realidade têm a idade mental de crianças. São homens que na verdade só têm o título de homens. Por fora parecem homens, mas são na verdade meninos, crianças
que não assumem os seus compromissos e as suas responsabilidades e quando precisam levar a casa adiante, não dão conta de cuidarem das suas famílias. Se acovardam e alguns voltam para a casa dos seus pais ou voltam a agir como se fossem adolescentes, como se fossem jovens sem nenhuma responsabilidade. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Até quando os homens vão viver sendo agarrados à saia da mãe? E até quando as mães vão educar os filhos para que vivam debaixo da sua saia, para que vivam debaixo da sua dependência, criando contenda com a nora, criando situações de guerra, de conflito, quando na verdade deveriam se sentir honradas pelo fato dos seus filhos crescerem e assumirem as suas famílias. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe. O varão, quando é homem, ele deixa o pai, ele deixa a mãe. O homem não tem mais pai e não tem mais mãe. Ele tem a sua esposa e vai ter os seus filhos e vai assumir a responsabilidade com a sua família. Ele não vai deixar de honrar o pai e a mãe, mas ele vai cuidar da família dele e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. O que se vê em muitos casais é que o filho, que deveria ser o homem, o marido da casa, ele age sempre em benefício da mãe. E ele desrespeita e desonra a esposa. É como se a mãe estivesse em primeiro lugar, quando ele não entende que, no momento em que ele casa, a mulher passa a ser a prioridade. E a mãe deve ser honrada, como diz a palavra, mas ela fica em segundo plano. A sua mãe é a esposa do seu pai. Ela não é a sua esposa. A sua esposa é aquela com quem você casou e com quem você assumiu o compromisso de se tornar um homem. Voltando para o capítulo 6, o que aconteceu é que os homens começaram a tomar várias mulheres. Isso é contra o mandamento, contra o princípio que Deus estabeleceu lá no capítulo 2. Nós devemos ler Gênesis como um livro que vai trazendo a revelação de como Deus criou as coisas e como ele estabeleceu as regras básicas que ele estabeleceu como criador dos céus e da terra. Ele criou o homem e a mulher para o homem viver com a mulher. Macho e fêmea ele os criou. Deus não criou os grupos que adotam outras opções, outras orientações. As orientações que os homens e as mulheres estão tomando nos dias atuais não estão previstas na palavra. São criação da confusão da mente humana, que está sendo gerada por grupos políticos, grupos internacionais que têm interesse no enfraquecimento da humanidade. Mas Deus criou macho e fêmea. Foi assim que ele criou homens e mulheres. E aqui o texto, e criou para que o homem viva com a sua esposa e a esposa tenha o seu esposo. Então toda a confusão que está sendo gerada do poliamor, da poligamia, da liberdade em função do dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode ficar com quantas pessoas você quiser. Essas ideias não são ideias baseadas na palavra. Mas alguns homens que eram reis tiveram várias mulheres. Salomão teve muitas mulheres, Davi teve muitas mulheres. Todos eles, enquanto faziam e adotavam essas práticas, estavam desobedecendo o princípio, as leis de Deus. Davi, especificamente, quando se casou com algumas mulheres, ele se casou com algumas mulheres
para dar a elas proteção, como quando ele casou com Abigail, que era esposa de Nabal. Nabal era um homem que estava na sua propriedade e Davi estava com os seus homens procurando alimentação, passou pela fazenda de Nabal, pediu alimento e Nabal negou. Davi e os seus homens resolveram entrar e matar esse homem pela sua maldade. E Abigail, tomando conhecimento de que Davi e os seus homens poderiam fazer esse mal ao seu marido, levou a provisão para eles. Mais tarde Nabal faleceu. Abigail ficou desamparada e Davi tomou Abigail como sua esposa. Então, nós vemos que muitas vezes os homens tomavam as mulheres porque elas não tinham amparo. Havia um propósito, uma razão quando uma mulher era tomada em uma situação em que elas não podiam trabalhar naquele tempo. Nos tempos atuais em que a mulher tem o campo de trabalho e a liberdade para que possam alcançar os seus próprios recursos, não há razão para que as mulheres fiquem na dependência de um homem que já está casado. Então aqui aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então nós vemos aqui uma mudança da determinação dos tempos de Deus. Os homens que no capítulo 5 nós lemos que cada um deles vivia 800, 700, 900 anos, a partir do capítulo 6, viverão apenas 120 anos. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. O versículo 4 foi colocado aqui para dizer que lá na antiguidade, quando haviam heróis, que eles tinham conhecimento da existência de homens gigantes que haviam vencido guerras e grandes batalhas, o versículo 4 vem para dizer: esses homens lá que vocês têm conhecimento, que eram os gigantes e que venceram muitas batalhas, eles também eram filhos de Deus. Verso 5: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, nós vemos que já naquele tempo, a maldade, depois da queda que aconteceu em Gênesis, no capítulo 3, quando Eva tomou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal e deu depois ao seu marido Adão, e ambos tiveram os seus olhos abertos e passaram a entender o bem e o mal, a queda fez com que a humanidade fosse cada vez mais e mais se pervertendo e caindo na sua questão moral. E a humanidade começou a se contaminar. O mal estava se multiplicando. E Deus começou a observar que todas as imaginações dos homens, todos os seus pensamentos, eram sempre voltados para o mal. Versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Muitas pessoas dizem: Deus não se arrepende. Baseados no texto de Números, no capítulo 23, no versículo 19, em que o versículo fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas aquele texto nos fala que quando ele promete algo e as circunstâncias continuam como quando ele prometeu, ele não volta atrás.
ele cumpre a promessa. Vamos ler até esse versículo de Números 23, 19. Abrindo aqui, Números, capítulo 23, versículo 19, na tela. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, esse texto, veja, quando Deus fala uma coisa, ele vai fazer. Quando ele fala, ele confirma. Mas tem um detalhe para entender esse versículo 19. Deus está falando sobre as condições que foram postas. Se ele fala que vai fazer uma coisa desde que você se mantenha fiel a ele, enquanto você se mantiver fiel a ele, ele vai fazer e não vai se arrepender. Mas se você descumprir uma parte do pacto, o Senhor se arrepende e ele não cumpre aquilo que ele prometeu, porque você não cumpriu a parte que lhe cabia. Voltando para Gênesis capítulo 6 agora, no versículo 6 nós lemos: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Por que Deus se arrependeu? Porque Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, para que pudessem honrá-lo e obedecê-lo e seguir os seus estatutos e os seus mandamentos, e não para praticarem o mal. No momento em que Deus vê que a imaginação dos homens, os seus pensamentos, o seu coração era só mal, Deus se arrependeu, porque ele viu que aquilo que ele havia criado não estava como ele havia criado. Então, no versículo 7, disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando o texto fala que Noé achou graça aos olhos do Senhor, significa que Noé encontrou o favor de Deus. Graça significa favor imerecido de Deus. Então Noé, apesar de ser um pecador, ele achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Verso 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Veja que o motivo pelo qual Deus achou graça ao olhar para Noé é que Noé andava com ele. Versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Vamos lembrar que Caim matou Abel, lá em Gênesis no capítulo 3. Então o homicídio já existia. Lembre-se também que Lameque já havia tomado 2 mulheres para si. Aqui em Gênesis capítulo 4, veja aqui o versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Então Caim, depois que ele tinha matado Abel, ele conheceu a sua esposa, ou seja, ele teve relações com ela, e ele teve um filho chamado Enoque, e ele construiu uma cidade que ele deu o nome do filho dele, a cidade de Enoque. Versículo 18, e o Enoque, que era o filho do Caim, teve Irade, Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. Então nós vemos que esse Lameque, ele é descendente de Caim. Versículo 19, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Aqui nós estamos lendo o capítulo 4 de Gênesis. E veja que no capítulo 4, logo depois do homicídio que Caim cometeu contra Abel, o seu descendente da 5ª geração, né, porque nós tivemos Enoque, depois Irade, veja o versículo 18 aqui na tela. Teve Enoque
depois teve Irade, depois teve Meujael, depois teve Metusael, depois teve Lameque. Lameque era da quinta geração de Caim. Ele foi o primeiro homem que tomou duas mulheres para si. Voltando para o capítulo 6, nós vemos aqui que a terra, portanto, estava cheia de corrupção e violência. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então veja que lá em Gênesis 4, Lameque, que é da quinta geração de Caim, é o primeiro homem que toma duas mulheres. Quando nós chegamos no capítulo 6, tem o capítulo 5, o capítulo 6, existe um tempo que passou de Caim até chegar até Noé, até chegar até Lameque, e de Lameque até chegar a Noé. Quando Noé está na terra, a terra estava assim, com os homens tomando todas as mulheres que queriam. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Verso 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Verso 15. E desta maneira farás: de 300 côvados, o côvado corresponde a uma medida entre o cotovelo e a ponta dos dedos. Isso é um côvado. Então, o côvado de um homem é um pouco maior do que o côvado de uma mulher, mas ele tem mais ou menos entre 48 a 50. Já ouvi aqui alguns textos falando de 60 centímetros, mas é mais ou menos essa distância. Então, 300 côvados, o comprimento da arca. Prosseguindo aqui no versículo 15, e desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Esses 300 côvados, fazendo uma pesquisa, nós encontramos que ele equivalia a 150 metros o comprimento da arca. Fazendo uma pesquisa aqui no Google sobre as medidas da Arca de Noé, nós vemos aqui, que em uma resenha do portal Variety é dito que o designer de produção Mark Friedberg construiu no filme um modelo retangular com as mesmas dimensões citadas na Bíblia. 300 côvados de comprimento são 150 metros. 50 côvados de largura é aproximadamente 23 metros de largura. E a altura é de 30 côvados, é uma altura de 13,7 metros. Então, essas eram as medidas da arca. Aqui nós temos uma matéria do Correio Brasiliense, do dia 30 de julho de 2012, em que nós vemos aqui uma foto de uma arca. Essa arca ela foi construída por um holandês. Vamos ver aqui que um milionário holandês está terminando de construir uma arca de Noé o mais semelhante possível da descrição encontrada na Bíblia. De acordo com o jornal Huffington Post, Johan Huybers seguiu a descrição do Gênesis para realizar o projeto. A arca é descrita na Bíblia medindo 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura. O côvado é uma antiga medida, muito usada por diversos povos antigos, que é a distância entre o cotovelo e o dedo médio de um homem. Assim, o Johan usou suas próprias medidas, deixando a arca com aproximadamente 140 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. A ideia de construir uma arca surgiu há 20 anos atrás, quando Johan, que é criacionista são todos aqueles que acreditam que Deus é que criou os céus e a terra. São pessoas que acreditam na Bíblia. Então, Johan aqui, ele acredita na Bíblia. Sonhou que Holanda tinha sido submersa, assim como aconteceu com a terra no Antigo Testamento.
A intenção inicial de Johann era levar 3.000 pessoas na arca até Londres para as Olimpíadas, mas por questões de segurança não recebeu autorização do Corpo de Bombeiros. Atualmente os planos são mais modestos, abrir um pequeno zoológico dentro da embarcação para turistas. No local, os visitantes também vão saber mais sobre as histórias da Bíblia e a importância da fé. Veja que essa matéria é de 2012, 30 de julho de 2012. Voltando agora para Gênesis capítulo 6, no versículo 15, nós vimos que, portanto, algumas pessoas dizem que os 300 côvados eram 140 metros, outros dizem que era 150 metros. Né? A primeira matéria que nós lemos, que foi o Mark Friedberg, ele construiu com 150 metros. Por quê? Por que isso? Porque o côvado, como ele é a medida do cotovelo até o dedo médio de um homem, ele variava de homem para homem. O Johann, como nós vimos ali na matéria do Correio Brasiliense, ele fez as medidas do côvado do próprio braço dele. E isso deu diferença. A diferença foi de 140 metros de comprimento da largura da arca que ele construiu, e a do Mark Friedberg ficou com 150 metros, porque o Mark Friedberg deve ter considerado o côvado com uma medida maior. Agora, na arca, farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. Ou seja, essa arca deveria ter os 3 andares, e no último andar deveria ter uma janela em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Então a arca tinha 3 andares. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Ou seja, Deus disse para Noé, todos haveriam de morrer. 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Verso 19. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. 20. Das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Verso 21. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, nós vemos no capítulo 6 de Gênesis, que Deus ordenou, que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e que o motivo do arrependimento foi o pecado da prostituição. Os homens estavam tomando várias e várias mulheres. O primeiro homem que tomou 2 mulheres para si foi Lameque, conforme o relato de Gênesis 4. Tomou a Ada e a Zila, 2 mulheres. Depois dele, os homens começaram a adotar essa prática de forma reiterada, e Deus, como nós vimos em Gênesis 2:24, criou o homem para ter a sua mulher, deixar o pai e a mãe ter a sua mulher. E esse foi o motivo pelo qual Deus estabeleceu uma aliança com Noé e a sua família para reconstruir o mundo, e por essa razão ordenou que ele construísse a arca para trazer a salvação dessas 8 pessoas: Noé e sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, com os animais. Essa é a meditação de Gênesis capítulo 6. Depois nós vamos prosseguir com Gênesis capítulo 7. Nessa série de Gênesis, o estudo do Gênesis, o princípio de tudo. Deus abençoe, a paz de Jesus.